Fala, povo de Deus, que Jesus te abençoe. Bom, chegamos à primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 9. Neste capítulo, Paulo ainda pega um gancho do que vem falando sobre liberdade, liberdade de consciência, liberdade em relação às ações que cada um de nós tem. Mas é importante destacar aqui que este capítulo, precisamente, constitui-se numa defesa do ministério apostólico de Paulo. E mais, constitui-se numa defesa da legitimidade do apóstolo ser remunerado pelos seus serviços, embora ele não exigisse isto da igreja de Corinto. Olha que interessante. Várias igrejas, naquele contexto, apoiavam o ministério do apóstolo Paulo financeiramente. A igreja de Corinto não. E muitos, pelo que aparenta no texto, se objetavam a este apoio financeiro. Se objetavam a pagar Paulo pelo ministério, pelo exercício fiel do ministério. Paulo então lança mão de várias figuras com relação aos frutos do trabalho, abençoando o trabalhador. Ele fala, por exemplo, do pastor de um rebanho que poderia legitimamente beber do leite que esse rebanho produzisse. Ele fala do agricultor que poderia consumir as uvas que plantasse. E diz, olha, por que no ministério seria diferente? Por que eu não poderia receber dos frutos do trabalho uma recompensa? Veja, Paulo em momento algum está em busca disso. Paulo em momento algum está buscando ser um peso para a igreja de Corinto. Na verdade, muito pelo contrário. O apóstolo insiste que ele não é um peso para aquela igreja, e de fato não é, porque ele tem outros apoios e ele mesmo muitas vezes trabalhou em outras circunstâncias para se sustentar e para se manter. O que Paulo está insistindo é legítimo que o trabalhador receba pelo seu trabalho. É legítimo que um ministro cristão receba pelo seu trabalho enquanto fiel dispenseiro da palavra de Deus, que é o ministério que Paulo tem exercido. Assim, o apóstolo insiste nessa tese e passa a trabalhar especificamente, a partir do versículo 16, sobre o seu ministério evangelístico. Passa a falar principalmente sobre o peso que ele entende estar sobre si de pregar o evangelho, de anunciar a verdade do evangelho. Por exemplo, no verso 16, ele afirma: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Paulo entendeu o que era a sua missão, e ele não está movido por dinheiro. O apóstolo não está movido por ofertas que a igreja de Corinto poderia levantar para ele. Paulo não está movido pela recompensa financeira. Ele apenas insiste que a recompensa financeira é legítima. Entende que ela é legal, que ela é possível, que ela é válida. Ele lança mão das ilustrações que já mencionei, lança mão inclusive da lei de Moisés, que dizia que o boi não deveria ser amordaçado enquanto pisava, enquanto malhava o trigo. Ora, Paulo está dizendo, eu como um trabalhador não posso ser privado enquanto trabalho. Mas ele insiste, pregar o evangelho é minha missão. Pregar o evangelho é algo que pesa sobre mim como uma responsabilidade da qual eu não posso me furtar, da qual eu não posso fugir. Eu preciso pregar o evangelho. Quer vocês, coríntios, concordem ou discordem com essa questão financeira, eu preciso pregar, eu continuo pregando e tenho lutado por pregar. E aí Paulo começa a dizer, por exemplo, do versículo 20 até o verso 23, como ele agiu para com diversos tipos de pessoas, até chegar, por exemplo, num dos versículos mais mal interpretados deste capítulo. Ele diz: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele.
E aí alguns vão dizer assim: olha, nós precisamos nos adaptar à cultura para que possamos ganhar as pessoas. Nós precisamos ser mais flexíveis. Não podemos ser tão radicais, tão fundamentalistas em nossa visão da Escritura, em nossa visão de Deus, em nossa visão da vida, em nossa visão do Evangelho. Nós precisamos ter mais mente aberta, mais cabeça aberta, insistem alguns. E aí alguns citam esse texto. Olha, Paulo falando, eu fiz-me de tudo para com todos. E Paulo não está dando apoio nem respaldo a essa tese que é moderna. Paulo não está dizendo que nós devemos abrir as porteiras doutrinárias da igreja para que qualquer coisa seja aceita e está tudo bem, e Deus salva todo mundo, e está tudo certo, e faz o que você quiser. Não, o apóstolo não está falando disso. Paulo está dizendo: eu me adequei em diferentes circunstâncias para que a mensagem pudesse ser entendida. Paulo mostra, por exemplo, como ele se portava com os judeus, como ele se portava com os gentios. Lembre-se, por exemplo, do que Paulo faz quando chega em Atenas, lá em Atos 17. Paulo, em Atenas, discursa não numa sinagoga, discursa no Areópago, discursa diante das mentes pensantes de Atenas, diante dos filósofos gregos, e fala de um modo que poderia alcançá-los sem, em momento algum, se furtar ao cerne do evangelho. Em momento algum, Paulo negocia princípios. Quando, por exemplo, Paulo vai para Tessalônica, ele fala na sinagoga. Ele fala aos judeus como um judeu entenderia. Da mesma maneira faz em Bereia. E em Bereia, aqueles que o ouvem confirmam pelas escrituras o que Paulo está dizendo. Veja o que é que Paulo então está dizendo em 1 Coríntios capítulo 9. Eu me adaptei às diferentes circunstâncias, situações, obviamente sem negociar o mandado de Cristo, sem negociar os princípios do Evangelho, sem negociar 1 milímetro sequer, sem abrir mão 1 instante sequer do que é a verdade da fé. Paulo apenas entendeu que era necessário agir de modo diferente, com relação a pessoas diferentes, para que um e o mesmo evangelho fosse entendido, fosse proclamado, fosse pregado e assim alcançasse, ou como o apóstolo diz, a fim de salvar alguns. Paulo encerra o capítulo com uma expressão muito forte: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo está dizendo: eu não posso continuar nesse ministério de modo desqualificado. Eu não posso caminhar neste ministério pregando a outros sem pregar para mim mesmo. Eu não posso falar a outros sem que eu mesmo esteja continuamente exposto à mensagem do Evangelho. Eu esmurro o meu corpo é uma expressão que literalmente diz: eu deixo o meu olho roxo. Como um jargão tirado das lutas dos tempos de Paulo. Ele diz: olha, eu sofro, mas eu sofro para manter-me qualificado a pregar, a proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Assim devemos agir nós também, não negociando princípios, não negociando valores, e, se necessário for, sofrendo, para que o Evangelho seja proclamado com inteireza, com integridade, e não sejamos nós desqualificados nesta missão.